Então, pessoal, mais uma vez, good morning, bom dia a todos. Estamos aqui iniciando mais uma aula com o 7º ano, tá? Então, vamos direto ao ponto. Na nossa última aula, na semana passada, deixei uma atividade para casa. Deixei aqui finalizar as atividades da página 36 e fazer a página 37 também. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do computador e a gente vai checar se vocês acertaram aí as respostas da atividade que vocês fizeram em casa. Então, página 36. Essa aqui é a segunda questão que dizia o seguinte. Read the texts below about two female inventors and write M.A. for Mary Anderson and N.J. for Nancy Johnson in the correct boxes. Então, leia os textos abaixo sobre duas inventoras, tá? Duas mulheres inventoras, e escreva M.A. para Mary Anderson. Então, o texto que se referia a Mary Anderson, você tinha que escrever M.A. O que se referir a Nancy Johnson, você teria que escrever N.J. Ok? Então, vamos lá. O primeiro texto diz o seguinte. She made an essential contribution to the world of cars by inventing the windscreen wiper. Although she did not drive a car herself, when she saw people in New York jumping out of their cars and opening the window to see when it rained, she felt the need to do something. Então, ela fez uma contribuição essencial para o mundo dos carros, inventando o limpador de para-brisas. Apesar dela não dirigir, ela mesma não dirigia, mas quando ela via as pessoas em Nova York terem que sair dos carros e abrir a janela para olhar quando chovia, ela sentiu que algo, a necessidade de fazer algo para mudar aquilo. Então, na época não tinha, ficava tudo embaçado, você ter que abrir a janela, botar a cabeça para fora para poder enxergar, ou sair do carro para tentar limpar, desembaçar. E aí ela viu que algo precisava ser feito. E foi quando ela teve a ideia do limpador de para-brisas. Então, quem fez isso foi Mary Anderson. Então, vocês vão colocar aí no primeiro box M.A. Ok? Pessoal de casa está acompanhando também? M.A., tá certo? Dúvidas aqui na sala, não? Não. Seguindo. She is another remarkable woman from Philadelphia, USA. She was born in 1795. This woman invented the very first ice cream maker that was hand-operated back in 1843. Então, ela é uma outra inventora, tá? Uma outra mulher marcante da Filadélfia, nos Estados Unidos. Ela nasceu em 1795. Então, e essa mulher inventou o primeiro, como é que eu posso dizer? A primeira máquina de fazer sorvete que era operada manualmente em 1843. Então, quem é? Nancy Johnson. Então, vamos colocar N. Good job. NJ. Próximo. That's when she decided to invent a device that could be used
by the driver using a lever. The device would swing on the windscreen with a blade made of rubber. Então, foi aí que ela decidiu inventar um dispositivo que poderia ser usado pelo motorista usando uma alavanca. O dispositivo iria de um lado para o outro no para-brisa, tá? Com uma lâmina feita de borracha. Então, quem foi que fez isso aí? Mary Anderson, MEI. Então, essa aí é a descrição do limpador de para-brisa. Esse é qual, tio? É o primeiro? MEI. MA. Cuida dele. She painted the design and she sold the rights to William Young for $2,000. Oh, $200, na verdade. The name of the invention remained Johnson Patent Ice Cream Maker. Johnson's invention simplified the process of making ice cream, and surprisingly, this machine is used today for making ice cream. Então, ela patenteou o design da máquina, tá? E vendeu os direitos para o William Young por $200. Naquela época, $200 valia bem mais do que hoje em dia. É questão da inflação. The name of the invention remained Johnson Patent Ice Cream Maker. Então, o nome da invenção permaneceu sendo, então, o fazedor de sorvetes da patente Johnson. Então, a invenção de Johnson simplificou o processo de se fazer sorvete e surpreendentemente, pronto, a palavra, surpreendentemente, essa máquina é usada até hoje em dia para fazer, no processo de fazer sorvete. Então, oi? Então, mas hoje em dia algumas pessoas ainda usam essa máquina para fazer sorvete. Não é algo que a indústria em peso, mas ela ainda é usada hoje em dia. Porque a indústria tem todo um processo agora gigantesco, né, para fazer. Então, vamos lá. Então, essa aí é NJ também, como vocês sabem. Seguindo, a última questão aqui. In the beginning, people were skeptical about the usage and felt that it might distract the drivers. But later, it became a standard norm in all vehicles. However, this invention did not come easy because no one wanted to invest in her vision initially. But she persevered, and wipers have now become an indispensable part of every car. Então, no começo as pessoas eram céticas em relação ao uso e elas sentiam que o limpador de para-brisa poderia distrair os motoristas. Mas, mais tarde, ele se tornou um padrão em todos os veículos. Todos os carros têm que ter limpador de para-brisa, né? Contudo, essa invenção não foi fácil. Por quê? Porque ninguém queria investir na visão dela inicialmente. No começo, ninguém queria colocar dinheiro
para poder investir para ela produzir isso. Mas ela perseverou e os limpadores de para-brisa se tornaram hoje um item indispensável em todos os carros. Então, você não vê o carro sendo vendido sem limpador de para-brisas. Porque com ele já é difícil de enxergar na chuva, que embaça, dependendo do carro. Imagina sem. Como era difícil dirigir naquela época. Ok? Então, M também vai ser Mary Anderson. Terceira questão. Now, read the text separately about Nancy Johnson, then about Mary Anderson. After that, choose the correct alternative for the questions about the two inventors. Então, agora leia o texto separadamente. Primeiro sobre Nancy Johnson e depois sobre Mary Anderson. Depois disso, escolha a alternativa correta para as perguntas sobre as duas inventoras. Tá? Primeira pergunta. When and where was Nancy Johnson born? Quando e onde... Oi? 1795, Filadélfia. Então, 1795, na Filadélfia. Seguindo. What did she do with her invention? O que ela fez com a invenção dela? Oi? Letra B. She patented and sold the rights to a man. She patented it and sold the rights to a man. Então, ela patenteou a invenção dela e depois vendeu os direitos para um homem. Próximo. Why did Mary Anderson feel the need to invent the ice cream wipers? Então, por que a Mary sentiu a necessidade de inventar o limpador de para-brisas? Porque as pessoas podem ter a solução Por quê? Porque era tipo uma ajuda para os motoristas para não ter acidente. Vai ser a letra A, né? Porque em dias chuvosos ela via as pessoas saindo do carro para limpar o para-brisa para poder tentar enxergar melhor. Então, esse foi o motivo. Vou tomar um golinho de água aqui, rapidinho. Dez pessoas. Comigo 11. Pronto, tomei minha água, me hidratei. Vamos continuar. Então, essa foi a letra A, como eu falei. Because of rainy days, she saw people getting out of their cars to clean the windscreen to see better. Próxima pergunta. How did people in general receive her invention? Como as pessoas em geral aceitaram ou receberam, melhor, a invenção dela? A, B ou C? Letra C, ok? They thought the device would distract the drivers. Então, eles achavam que o dispositivo iria distrair os motoristas. Porque está mexendo assim na frente, achou que ia chamar a atenção e distrair eles.
A quarta questão é sobre o áudio, né, que vocês ouviram em casa. Listen to an interview with Professor Collins about the woman who won 2 Nobel Prizes in importance for the science. Why did she win the prizes? Então, escuta a entrevista do professor Collins sobre a mulher que ganhou 2 prêmios Nobel e a importância dela para a ciência. Por que ela ganhou esses 2 prêmios? Quem foi essa mulher? E aí? Como? Mary Curie won the Nobel Prize of Physics and Chemistry for her research in radioactivity and the development of the X-ray. Então, ela ganhou os Nobéis aí de Física e Química pelas pesquisas dela sobre a radioatividade e o desenvolvimento do raio-x. Ok? Quinta questão. Listen again and write T for true and F false for the sentences below. A gente vai ter que colocar verdadeiro ou falso para as frases abaixo. Letra A. Mary Curie is seen as the woman who has had the most significant impact on world history. Então, a Mary Curie, ela é vista como a mulher que teve o impacto mais significante na história do mundo, história da humanidade. True ou false? True, verdadeiro. Letra B. She was from Germany. Era da Alemanha. False. Roberto, Oi. qual a resposta do quarta questão é Mary Curie e o resto da resposta é qual? Vou colocar aqui para vocês. Vou escrever aqui no quadro da quarta questão, tá? O país dela, eu não recordo agora. Não lembro. A gente vai fazer uma pesquisazinha rápida para saber de onde ela é. Deixa eu ver. Só para lembrar. Mary Curie Country. Opa. Mary Curie. Ela era polonesa. Então, vamos lá. Na quarta questão, para vocês anotarem aí. Mary Curie. Oh. Physics and chemistry. For her researches in radioactivity
and the development of all the X. Ok? Todo mundo acompanhando em casa? Tô terminando já, calma aí. Oi? Pronto, Roberto. Vamos continuar. Não, ela não criou o rádio, ela criou o raio-x. E ela estudava a questão da radioatividade. Ok? Então vamos lá. Quinta questão novamente. Colocar true ou false. Verdadeiro ou falso. A letra A a gente viu que era true, verdadeiro. Letra B, falsa. Ela é da Polônia. Letra C. She won the Nobel Prize of Economics. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Economia. True ou false? False. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Química e de Física. Letra D. After she finished school, she went to London to continue her studies. Depois que ela terminou a escola, ela foi para Londres para continuar os estudos dela. Deixa eu ver. No meu está dando false. É falso. É false. E por último, she promoted the use of radium to alleviate suffering during World War I. Então, ela promoveu o uso do rádio, do elemento químico, para aliviar o sofrimento durante a Primeira Guerra Mundial. True, verdadeiro. Ok? Dúvidas? Então ficou true, false, 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 true. Agora nós vamos para a página 38. Deixa eu parar aqui. Página 38. Nós vamos falar um pouco hoje sobre os irregular verbs, que são os verbos irregulares. Nas outras aulas, nós vimos os verbos regulares e vimos o passado do verbo to be. Na aula de hoje, nós vamos iniciar aí falando sobre os verbos irregulares. Primeira coisa que a gente vai fazer
é a questão um, tá? Eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês responderem a questão um. Ele diz o seguinte: Look back at the text on the present section about the women and answer the question. Então, volte e olhe novamente para os textos da seção present sobre as mulheres e responda as perguntas. E aí a gente tem 3 perguntas sobre Mary Anderson e 3 sobre Nancy Johnson. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês responderem essas perguntas e daqui a pouco a gente volta para... Oi? O que é? Pode falar. Na letra idea, ideia. Idea. Ok? Então, pode responder e daqui a pouco a gente faz a correção. Pessoal que está em casa, assim que for terminando, escreve no chat assim, terminei para eu saber que vocês terminaram a primeira questão. Por favor. Não. Veja qual é o verbo principal da frase. Drive. Drive quer dizer o quê? Dirigir. Driver com R, que é motorista. E for terminando, vai sinalizando aqui no grupo, tá? No chamado.
Conseguiram concluir? Sim. Então, vamos lá. Vamos fazer a correção. Tem alguém que está fazendo ainda? Só para eu ver aqui. Se tiver alguém fazendo, diz assim, eu. Alguém que levantou a mão, quer falar alguma coisa? Ok, então vamos continuar, né? É o seguinte. Então vamos lá. Primeiras perguntas aí sobre Mary Anderson. Letra A. Did Mary Anderson drive a car? Então ela dirigia um carro? No, she didn't. Ela vai colocar o no, she didn't. Primeira questão sobre Mary Anderson. Letra A. No, she didn't. Não, ela não dirigia. Letra B. Was she in Paris when she had her idea? Ela estava em Paris quando ela teve a ideia. Ela estava onde? Letra B. No, she wasn't. Ela não estava. Ela estava em Nova York. She was in New York. Letra C. Did anybody want to invest in her idea? Não. Alguém queria investir na ideia dela? Não. Você vai ser um problema porque as pessoas não queriam. No, they didn't. Eles não queriam. Agora sobre Nancy Johnson. Letra D. Was she born in 1843? Ela nasceu em 1843? No. She wasn't. Ela nasceu em 1795. She was born. Seventeen 95. Letra E, letter E. Did she sell rights of the ice cream maker? Ela vendeu direitos da máquina de fazer sorvete? Yes, she did. E na letra F, look at the text again. Oh, did William Young change the name of the machine?
Não, o William, ele mudou o nome da máquina? Não. Não. E. William. Na segunda questão, nós temos: look at the text again and find the past tense of the irregular verbs. Então, a gente tem que voltar para o texto e procurar a forma no passado desses verbos irregulares. Então, voltem lá, procurem e escrevam aí as formas desses verbos no passado. Vou dar para vocês 3 minutinhos. Tio, bota na primeira Pode questão. voltar. Põe letra F. Oi? Voltar, porque eu tava copiando. Ah, ainda estava copiando, tá certo. Vou voltar lá. Calma. Pronto, vocês terminam de copiar e fazem a segunda questão, tá certo? Tio, Oi, você tem quantas aulas hoje? 2. As duas últimas, né? Exato. Ficaremos aqui até as 12h10, não é isso? É. 11h14. Bom. E aí, quando forem terminando, vão sinalizando. Terminei, segunda questão. E aí, Bianca terminou. Vocês terminaram também? Terminou, Augusto? Terminei, tio. Se vocês observarem, eles estão em negrito, né?
Vamos lá. Então, pronto. Então, seguindo para a segunda questão. Primeiro verbo é o verbo to be. Qual é a forma do verbo to be no passado? Tem duas. Nós vimos isso já. Quais são? Não. O verbo to be. Tem duas formas. Posso apagar isso aqui, não é? Pode. As formas são was e were. O verbo to be ele vira was ou were no passado. May. Como é que fica o verbo may? Esse é clássico. A gente vê tudo com o nome chinês. Made. Lembra do Made in China? See. É o verbo ver, enxergar. Com o passado de see. Saw. See. Saw. Próximo é feel. Feel. O verbo sentir. Passado de feel é felt. Sell, que é o verbo vender. Passado fica sold. E become, que é o verbo se tornar, vira became. Então, be vira was or were. Make, made. See, saw. Feel, felt. Sell, sold. And become, became. Então, é isso que eu quero que vocês observem, que os verbos irregulares, como eu falei, eles não têm um padrão para formar o passado. Eles simplesmente se transformam. Cada um tem a sua forma no passado. É diferente dos regulares, que a gente tem aquela questão do D, é D e é D. E tem aquela regrinha fixa. Certo? Os regulares, não. A gente tem que memorizar. É a única forma. Ou consultar. Em determinados momentos, vocês vão precisar consultar o dicionário, algo do tipo. Já que não conhecem todos os verbos irregulares até agora. Estão prontos? Vamos fazer a terceira questão. A terceira questão é fácil, para circular a palavra correta de acordo com as regras do Simple Past, dos verbos irregulares. Então, 2 minutinhos dá para resolver essa daí, fácil.
Terminou? Terminou também o terceiro? Terminou Sim. já? Conseguiu terminar? Conseguiu terminar? Tá fazendo? Terminou já, tio. Certo. Tem algumas coisas aqui fazendo ainda, então vou dar mais um minutinho. Prontos? Vamos lá checar agora. Então, terceira questão. Circle the correct alternative about the past simple of irregular verbs in English. Então, a correta sobre o passado simples dos verbos irregulares em inglês. Letra A. The past form of the irregular verbs is the same or different for all persons. The same. Então, o passado dos verbos irregulares, ele é igual, ele é o mesmo para todas as pessoas. Não tem distinção. Se o sujeito for terceira pessoa do singular, o verbo vai ficar desse jeito. Aqui não. Para o passado simples, dos verbos irregulares, a forma dele vai ser para todos. Por exemplo, o made não vira made, vai ser made para todo mundo. Se não vira só, vai ser só para todo mundo. O único que vai ser uma exceção a essa regra é o verbo to be. E aí você sabe que ele vai mudar de acordo com as pessoas. Para a primeira e terceira pessoa do singular é o was, e para todas as outras é o were. Ok? Letra B. Use the irregular past form only in affirmative sentences. Então, letra B vai circular affirmative, que é o afirmativo. Na letra A circulou the same, e na letra B vai ser affirmative. Que diz o seguinte, os verbos irregulares, eles são usados no passado apenas em frases afirmativas. A gente só usa o verbo no passado na frase afirmativa. Na negativa e na interrogativa, eles vão ficar no infinitivo e não no passado simples. Certo? Quer falar, Isaías? Certo. Quer falar? Não. Então vamos lá. Letra C. Use the infinitive after the auxiliary did or didn't. Então, se nós estivermos utilizando o verbo auxiliar, seja ele o did ou didn't, o verbo principal, que vem logo em seguida, ele vai estar no infinitivo, ou seja, na forma mais simples dele, a forma mais básica. Oi? Vai vir no infinitivo, a forma simples dele. Não vai vir no passado, não vai receber a dele, nem nada. E letra D, the past of can is good, and the negative is good. Na letra C, after. E na letra D, couldn't. Então, o passado de can é could. E a forma negativa é couldn't. Por quê? Porque can é um verbo modal, não é um verbo comum. E aí ele tem a sua própria forma no passado.
ele vai receber o not depois dele, porque os verbos modais são verbos auxiliares. Tá certo? Então, vamos agora fazer a atividade da página 39, atividade 4. Essa máscara está muito ruim. Vou dar alguns minutinhos para vocês responderem a quarta questão, tá? Enquanto isso, vou tomar uma água. Tio, Oi. mas até que página a tarefa? Oi? Mas até que página a tarefa? Ele vai tentar fazer até a página. Qual? Nós vamos tentar fazer até a página 40 hoje. E meia. Hum? Eu botei 11h20. E essa não vai até 12h10?
Lembrem-se de sinalizar quando terminarem, tá? Por favor. Quando terminarem, sinalizar para eu saber que terminaram. Por gentileza. Terminei, tio. Certo? Terminei. Muito bem. Terminei, professor. Ok. E na sala, vocês terminaram já? Ainda não, né? Oi? Vamos lá, então vamos checar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos ver se vocês acertaram. Então, quarta questão, complete the text with the verbs in brackets in the past simple. Então, complete o texto com os verbos em parênteses no passado simples. O texto vai ficar assim. Last week, I went to my friend's house because we had to prepare a presentation about Mary Curie, the famous scientist. Susan and I read some articles and we saw videos from the internet. Then wrote the essay. Last Friday, we presented it to the class. The teacher said we were very well. Então, na semana passada, eu fui para a casa de um amigo porque nós tínhamos que preparar uma apresentação sobre a Mary Curie, a cientista famosa. Susan e eu lemos alguns artigos e vimos alguns vídeos da internet. Então, escrevemos o nosso artigo, né? Nossa redação. Na última sexta, nós nos apresentamos para a turma. O professor disse que nós fomos muito bem. Então, vai ficar assim. O verbo to go
É um verbo irregular. Em passado de igual é o went. Have também é irregular. No passado ele vira have. Read. Read é um caso interessante. Ele é um verbo irregular. Ele muda de forma. Ele não muda de forma, perdão, no passado. Mas a gente muda a pronúncia. No infinitivo ele é read. No passado ele é read. Não muda a escrita, mas muda a pronúncia. Se. Oi? Depende do contexto aqui, por exemplo. Eu estou falando de algo que aconteceu no passado. Eu fui na casa da minha amiga, nós tínhamos que preparar uma apresentação, então nós lemos no passado alguns artigos. Não faria sentido dizer, usar o infinitivo dessa frase. Pelo contexto a gente consegue perceber. Eu tenho aqui o write, que é o verbo escrever, também é regular. Depois tem um verbo regular. Present. Então, já que ele é regular, a gente só vai colocar tem irregular, vira said. E o verbo to be, que nesse caso vai ser were. Easy peasy. Agora vocês vão responder, tá? A questão 1, aí da página 39. A gente vai adaptar, vê só. Essa questão, ela pede para você perguntar aos seus colegas. Você fazer aquelas perguntas aos colegas. Só que a gente vai adaptar ela um pouquinho. Ao invés disso, vocês vão ter que responder sobre vocês mesmos. Então, leiam as perguntas e respondam sobre vocês. Tudo bem? Lê as perguntas, por favor, Roberto. Leia as perguntas. Primeiro vocês vão tentar ler elas. Aí depois eu traduzo para vocês. Primeiro Ok. vocês tentam ler e responder. E depois, quando for fazer a correção, aí eu vou e traduzo. Tá certo?
Quando vocês conseguirem responder tudo, tá? Sinaliza, por favor. Oi? De novo? Tudo bem. Terminei, professor. Ok. When? Quando? Então vamos lá. Vamos checar agora. Lembrando que essas respostas são pessoais, tá? Letra A. Do you use your smartphone every day and everywhere? Não. Você usa seu smartphone todos os dias, em todos os lugares? Eu acredito que hoje em dia são pouquíssimas as pessoas aqui na nossa cultura que não utilizam o telefone o tempo todo. Geralmente as pessoas acabam indo dormir com ele, acordando com ele, fazendo tudo. É uma realidade. Então você coloca yes, I do. Acho que é a resposta mais coerente, né? Yes, I do. Sim, eu uso. Yes, I do. Yes, I do. Isso aqui eu coloco. Aí vocês, cada um vai responder de acordo com a sua realidade, como eu falei. Letra B. How do you connect internet? Aqui é como você se conecta à internet. Você usa Wi-Fi, 5G, você usa cabo ainda, internet é rádio. Como você se conecta à internet? Se a letra A é? Essa é a letra B já. A letra A qual a pergunta? Você usa o smartphone todos os dias e em todos os lugares. Ok? A letra B, como você se conecta à internet? Aí você coloca se é 3G, 4G, se é Wi-Fi, se a internet é cabo, se a internet é rádio. Eu acho que quase ninguém usa mais internet e a rádio, né? Era um tipo de internet que tinha. Era um sinal, achei o sinal parecido com o sinal de rádio, tem que ter uma antena, tudo. Ah, tá. Tem internet de escada também na minha época. Na minha época, eu tô no velho. E o telefone eles estavam usando. Aqui o aí o preço do telefone. Você conectava o cabo do telefone no computador e tinha que usar o computador, que era o discador. Aí tinha, dependendo, tinha discador da Oi, tinha discador de vários, da IG, eu lembro que eu usava. E aí você usava a internet, mas era como se fosse uma chamada mesmo, porque a internet de escada, que ele ligava como se fosse um número, fazia um somzinho estranho, e aí conectava a internet. Só que, qual é a média de velocidade da internet que vocês usam hoje? 20 mega, né?
A internet assim. lá. Tem gente que tem internet de um dia, tem gente que tem internet bem rápida. Na época, a internet de escada na minha casa pegava em média 26 kbytes por segundo. Para você abrir uma foto. Pronto, eu queria ver um site, vamos supor a Wikipedia, que tem lá o assunto, né? E tem uma fotinha outra. Eu abria o site, saía, ia no banheiro, tomava água, voltava. Quando chegar lá, o site ter carregado. Se eu quisesse baixar uma música assim uma música pequena, vamos supor, baixar uma música de 5 mega. Uma música de 5 mega. Era meia hora, 40 minutos. E ele ficava baixando, parecia que estava baixando um filme. Em 4K, porque demorava muito. Hoje em dia a gente baixa coisa tão rápido que se a gente vê um pouquinho. Oi, Já falou letra D, já. não entendi. Já falou letra D, já. Não, ainda não. Se a gente vê assim, mexendo um pouquinho, chega a dar uma ansiedade. Eu lembro que na época, para eu assistir um vídeo no YouTube de 10 minutos, eu colocava num aplicativo que tinha para baixar. Num dia, eu não conseguia assistir o vídeo, porque se desse erro, eu ia ter que carregar tudo de novo, né? E aí não prestava. Aí tinha que baixar o vídeo para assistir. Um vídeo de 10 minutos do YouTube. Eu colocava num dia para assistir no outro. Eu passava a madrugada toda baixando o vídeo para conseguir assistir no outro dia. Então, hoje em dia, a internet mudou muito e essa tecnologia aqui do Wi-Fi aqui ajuda bastante também, para não ter que ter fio em todo canto. Então, letra C, do you use Wi-Fi technology? Você usa a tecnologia Wi-Fi? Sim, né? Acho que todo mundo hoje usa Wi-Fi. Todo mundo usa Wi-Fi. E letra D, do you know who first invented it? Então, você sabe quem foi que inventou o Wi-Fi? Sabe sim ou não? E aí você coloca aí, yes or no. Então, vamos lá. Segunda questão. Now, read the text about the woman. Oi? Escreve a resposta da letra D. A resposta é Escreve no quadro da pessoal. D. A resposta é pessoal. Da questão. Now, read the text about the woman who was the first to develop the spectrum that made the Wi-Fi technology possible today. What was her name? Então, agora, leia o texto sobre a mulher, ou melhor, que desenvolveu o espectro que fez a tecnologia Wi-Fi ser possível hoje em dia. Qual o nome dela? Então, ela não criou o Wi-Fi em si. Ela criou o espectro, a ideia de frequência aí, que possibilitou a criação do Wi-Fi. Certo? Então, vamos lá. O texto é o Ed Lamar, The Unknown Heroine of Secure Communications. Então, Ed Lamar, a heroína desconhecida das comunicações seguras. E aí nós temos aí o texto, que eu vou dar uns minutinhos para vocês lerem, tá certo? Vocês vão dar uma primeira lida e logo em seguida eu leio com vocês.
Vou dar 3 minutinhos para ler. Então vamos lá. Vou ler com vocês agora o texto, tá? Como eu falei, o título do texto é Hedy Lamarr, The Unknown Heroine of Secure Communications. Então, Hedy Lamarr, a heroína desconhecida das comunicações seguras. Então, Hedy, who was born in Australia and whose name was originally Hedwig Kessler, was one of the Hollywood's greatest stars during 1930-1950, and she's known as the most beautiful woman in the world. Então, Hedy, que nasceu na Austrália e cujo nome era originalmente Hedwig Kessler, eu acho,
foi uma das maiores estrelas de Hollywood entre 1930 e 1950. E ela é conhecida, ou era conhecida como a mulher mais bonita do mundo. But Hedy Lamarr was far from being just a pretty face. She was also a prolific and well-connected inventor, who even had a dedicated research space at her house. Então, mas a Hedy Lamarr era muito mais do que apenas um rosto bonito. Ela também era uma inventora eficiente e bem conectada, tá? Que até tinha uma área reservada à pesquisa na sua casa. Ela tinha uma área dedicada a pesquisas na casa dela. Seguindo. Together with the Hollywood composer George Antheil, she made a frequency hopping scheme, tá? Which she developed for the U.S. Army against German torpedoes during the Second World War. Então, junto com o compositor George Antheil, ela fez um esquema de frequência de rádio, o qual ela desenvolveu para ajudar o exército americano contra torpedos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Although the U.S. Army could not use the technology until the 60s. Apesar do exército americano não conseguir usar essa tecnologia até os anos 60, tá? This invention was the base of spread spectrum technology. Então, essa invenção foi a base para a tecnologia do espectro aberto, digamos assim, longo, which had a major impact in the wireless technology history. E teve um grande impacto na história da tecnologia sem fio, do wireless. Both in military and civilian use. Então, tanto no uso militar quanto no uso civil. His spread spectrum became the heart of CDMA and 3G. Então, esse espectro aberto dela se tornou o coração da CDMA e da tecnologia 3D. And is still the core approach of Bluetooth. E ainda como é que eu posso dizer? É o coração, digamos assim, ou a base do Bluetooth. The value of this technology is now calculated in billions of dollars. O valor dessa tecnologia é hoje calculado em bilhões de dólares. Yet, its inventors were never compensated for their inventions. Apesar dos seus inventores nunca terem sido compensados pela sua invenção. But it must be recognized that it was the beginning of wireless communications and that it changed the face of communication as we know it today. Mas deve ser reconhecido que isso foi o começo das comunicações sem fio e que isso mudou o rosto da comunicação como nós conhecemos hoje em dia. Certo? Então, vamos seguindo aí. Terceira questão. Vocês vão começar agora. Underline the verbs in the past tense. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão sublinhar todos os verbos que estiverem no passado no texto e depois vão responder essas questões, essas perguntas, tá certo? E para casa, vocês vão terminar, vão fazer a quarta questão, vão responder a página 41 e também a página 42.
Então, anotem aí, tarefa de casa. Finalizar a página 40 e ir até a página 42. Exato. Agora você vai fazer a questão 3, em cada vai fazer a 4 da 40. E aí, pode ter 42. Ok? Anotem e já podem começar. Terceira questão. Anotem, tá, pessoal? Terceira questão, como eu falei, vocês vão sublinhar os verbos no passado, tanto os regulares quanto os irregulares, depois responder essas perguntas. Quer falar? Zé. Tio, é só a terceira.
A gente vai fazer aqui até a terceira, e em casa você vai terminar o restante, fazer a página 40 até a página 42. Ok. Pessoal, são 12h08 aqui. Eu vou finalizar a gravação da aula, tá? Não esqueçam da atividade de casa. Vai ser, como eu falei, da página 40 até a página 42. Terminar a questão 3, fazer a questão 4 e fazer as outras páginas. Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, pronto. Estou interrompendo a gravação da aula agora, certo? Um abraço.